Donald Trump decidiu não entregar a Venezuela para Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro. Uma das causas da decisão foi o fato dela ter aceito o Nobel da Paz em vez de entregar para ele. Sim, foi isso que você ouviu. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Caraca. Eu vou usar de novo aquela expressão que eu sempre confundo, chocada, mas não surpresa. Vamos lá. A gente tá falando aqui da... Oi? Começa de novo, o áudio deu aquela mastigadinha, desculpa, vai. Beleza. A gente tá falando aqui da Maria Corina Machado, né, que é a principal opositora lá do Nicolás Maduro, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por se opor ao Maduro, basicamente por isso. E que, na minha opinião, ela nada mais é do que um Eduardo Bolsonaro de saia, sabe? Porque ela saía viajando o mundo pedindo para que atacassem o país dela própria. E, de algum jeito, ganhou um Prêmio Nobel da Paz por isso. E ela estava dando uma entrevista no programa Hannity, da Fox News, que é uma emissora conservadora dos Estados Unidos. Conservadora, estou sendo bem simpática aqui. É a Jovem Clã dos Estados Unidos. E no meio dessa entrevista ela chegou a oferecer o Nobel da Paz dela para o Donald Trump. Eu não estou brincando. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? O Hannity está perguntando, em algum momento você chegou a oferecer para ele o Nobel da Paz? Isso realmente aconteceu? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. Eu li isso em algum lugar e não tinha certeza que é verdade. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people. Ela está dizendo, isso ainda não aconteceu, ainda, mas eu gostaria muito de encontrá-lo pessoalmente para dizer que, para ele que, para o povo venezuelano, oferece esse prêmio para ele porque esse prêmio é do povo venezuelano. Certainly want to give it to him and share. E que sem dúvida quer dar a ele e compartilhar com ele. With him. What he has done, as I said, is historic. It's a huge step towards a democratic transition, and I want to. E daí ela continua falando que o que ele fez foi histórico e que ele começou uma transição democrática e por aí vai. Ela está oferecendo o Prêmio Nobel da Paz para ele. Basicamente isso que está acontecendo. E por que isso está acontecendo, Ana? Porque ela foi escanteada. Né? Quando ela acreditava que a hora que rolasse algum tipo de intervenção, ela seria colocada como a líder, né? Ou então, no mínimo, o poste dela, que concorreu nas últimas eleições, seria colocado como líder. E não aconteceu, de acordo com a própria Maria Corina Machado. O Trump não fala com ela desde outubro do ano passado. Então, a gente pode pegar aqui, Ana, tem as aspas dela, que são no mesmo programa. Na verdade, conversei com o presidente Trump em 10 de outubro, no mesmo dia em que o Prêmio Nobel da Paz foi anunciado, mas não de lá para cá, contou ao apresentador Sean Hannity, do programa Hannity, da Fox News. Ela foi premiada por sua luta contra o comitê ela foi contra o que o comitê norueguês chamou de ditadura. Então, ela foi deixada de lado pelo Trump. Agora, vem a pergunta, por que ela foi deixada de lado? Porque toda a lógica levaria a gente a crer que ela seria, de fato, a marionete que o Trump colocaria lá na Venezuela para controlar o país. E por que ela foi escanteada? Aí, Ana, eu vou pedir para a gente ir lá para o Globo, que vai nos contar um pouquinho sobre isso. Temores e caos em relação desgastada. Por que Trump não apoiou Maria Corina após a retirada de Maduro na Venezuela? Eu vou dizer que eles escolheram... Eu, como editor, eu não teria escolhido essa manchete para essa matéria, porque o que eles trazem nessa matéria tem coisa muito mais saborosa do que aparece nessa manchete. Vamos lá.
mesmo antes de invadir a capital da Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia decidido o que aconteceria depois que o líder do país, Nicolás Maduro, saísse de cena. Trump não daria seu apoio a Maria Corina Machado, a líder da oposição, que comandou uma campanha eleitoral bem-sucedida contra Maduro em 2024 e que tinha maior legitimidade popular para liderar a nação. Nos bastidores, o americano chegou a essa conclusão com base em vários fatores decisivos, incluindo avaliações de inteligência americana, o desgaste da relação entre Maria Corina e autoridades em Washington e, segundo fontes próximas à Casa Branca, a decisão dela de aceitar o Prêmio Nobel da Paz honraria que o Trump cobiçou abertamente. Se ela tivesse se recusado e dito não posso aceitar porque o prêmio é de Donald Trump, ela seria hoje a presidente da Venezuela, disse uma das fontes ao Washington Post, acrescentando que, embora Maria Corina tenha dedicado a honraria a Trump, apenas o fato dela ter lá aceitado foi um pecado capital para o presidente estadunidense. Ana tem uma criança de 5 anos com acesso aos códigos das bombas atômicas. Sofia, era exatamente isso que eu tava planejando comentar nesse corte. É assustador. É assustador. Beleza, Ana. Continuando. Enquanto, já que não é a Maria Corina, quem que vai ficar na liderança da Venezuela por enquanto? Interinamente está a Delcy Rodrigues, que é uma pessoa que está causando é a vice-presidente do Maduro e que está causando aí muita discussão o fato dela continuar. Em parte porque muita gente enxerga isso como uma forma escancarada do Trump de deixar claro que ele só tá lá pelo petróleo, porque não faz nem sentido ele dizer que tá querendo derrubar o regime Maduro, sendo que ele permite com que a vice do Maduro continue lá. Mas também está gerando muita discussão como parte da esquerda, porque é óbvio, pela maneira com que o sequestro do Maduro aconteceu, que houve algum nível de traição. E tem muita gente que se pergunta se seria a própria Delcy Rodrigues que teria traído Maduro. Enquanto tem gente que aponta que o fato de que ela está na presidência, no mínimo, e mesmo que interinamente, no mínimo mostra que ela está em diálogo com os Estados Unidos, porque eles não deixariam ela lá se não tivesse nenhum tipo de diálogo. Então, muita gente aponta isso como o fato de como uma possível evidência de que ela seria traidora. Por outro lado, muita gente aponta para o histórico dela, que ela sempre foi considerada como uma chavista radical. Então, não tem nada a ver com o histórico da Delcy Rodrigues fazer esse tipo de acordo. Inclusive, Ana, o Tássio Lohan lembrou a gente aqui na coluna dele no Metrópolis que tanto os Estados Unidos quanto a Europa já sancionam a Delcy Rodrigues desde 2018. Essa mulher já está sancionada pelos Estados Unidos há 7 anos. E do nada o Trump resolve deixar ela lá como presidente. Pois é. Assim, é bizarro. É bizarro. A gente não consegue nem entender o que está acontecendo. Mas na cabeça do Trump tudo bem, porque na cabeça do Trump, quem manda na Venezuela? Eu, responde Trump. Secretário, que isso aqui foi perguntado por um jornalista ao Trump. O secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Pete Hegseth, o vice-chefe de gabinete Stephen Miller, essas 3 pessoas vão ficar responsáveis pela Venezuela? O senhor diria que são as 3 pessoas mais importantes? Perguntou um jornalista Trump, que confirmou e ainda incluiu o vice-presidente J.D. Vance. O Elker então questionou quem seria a pessoa mais importante no comando do país, se houvesse uma. Eu, respondeu o presidente. Então, para ele, assim, tipo, meio que não importa quem tá na presidência, é o que ele dá a entender. Enquanto isso, Ana, na Venezuela, a oposição está falando que não deveria ficar Delcy Rodrigues. Por quê? Porque eles querem fazer uma nova eleição. Então, oposição na Venezuela teme próximas ações de Trump e recorre à Constituição para pressionar por eleições. Daí a gente vai aqui, Ana, que vai contar. A parte de todas as dúvidas que rondam Delcy, opositores se perguntam quando e se haverá eleição, e agora a posse da Constituição Nacional. O documento reescrito no início da Era Chaves prevê 2 caminhos distintos para o caso de ausência de um presidente.
No caso de ser uma ausência absoluta, afirma que novas eleições devem ser realizadas dentro de 30 dias, prazo que Trump descartou em declaração nesta segunda. A Constituição descreve como ausência absoluta casos como impeachment do líder, incapacidade física e mental, morte ou destituição por decreto do Supremo. Uma captura pelos Estados Unidos, óbvio, não estava prevista. Um sequestro pelos Estados Unidos, vamos corrigir aqui o texto. Mas também a possibilidade de uma ausência temporária do líder, não se especificam os cenários. Nesse caso, o vice, justamente Delcy, assumiria a presidência por 90 dias prorrogáveis por mais 90, em um total de 6 meses, quando então deveriam ser realizadas as eleições. A nebulosidade jurídica é enorme. Mas, como o próprio Folha de São Paulo já colocou aqui, né? Trump rejeita eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Então, Ana, tá aí essa situação da Venezuela agora. A gente tem uma doida que quer trocar um Nobel da Paz pela presidência, mas não está conseguindo porque ela pisou no calo do Trump. A gente tem a Delcy Rodrigues, que ninguém entende o que diabos está acontecendo, se ela traiu, não traiu, se ela fez acordo, não fez acordo, o que acordo fez. Então, X. E também essa insegurança enorme de sabe-se lá se e quando haverão novas eleições na Venezuela. Eu acho incrível como tá completamente normalizado, Sofia. Eu ainda não consegui, sabe, sair desse estado assim de completa surpresa com a forma como tá muito normalizado na imprensa dizer assim: o Trump descartou eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Quem é o Trump para descartar qualquer coisa? É a Constituição da Venezuela que tem que definir isso. Parece que todo mundo simplesmente aceitou isso. Não, o Trump falou que ele manda nesse país aqui agora, então ele manda. Né? Assim como também aceitaram que dane-se o direito internacional. Bom, a gente tem o Joel aí falando, né? Será que o direito internacional precisa ser tão assim, absoluto? Dane-se, né? Tem regras para isso, né? Dane-se as regras, ele vai lá, ele pega quem ele quiser, julga no ele vai lá, pega o cara para julgar no país dele por crimes que ele afirma que o cara cometeu no outro país. E mata 80 pessoas no processo, né? E mata 80 pessoas no processo e fica por isso mesmo, né? Já era muito absurdo quando eu tinha que dizer assim, pô, até guerra tem regra, né, para as coisas que, por exemplo, que Israel está fazendo na faixa de Gaza, né? Mas isso aqui ainda consegue dar um passo além, que nem guerra tinha e eles saem da regra completamente. Agora, sobre a Delcy, tem um comentário muito interessante aqui no nosso chat, eu tendo a me balançar por ele também, de que ela tá mais para refém do que para cúmplice, sabe? Uhum. Ainda, claro, a gente ainda vai ver desdobramentos disso, existe essa discussão, né, de por que a Delcy foi deixada lá, né, quem ajudou, existe a discussão também, quem ajudou, alguém ajudou, né, no sequestro do Maduro. Mas não se sabe ainda quem. Existe essa possibilidade, mas existe mesmo a possibilidade também, porque como se normalizou isso, né, o Donald Trump vai lá e fala, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês aceitam o que eu estou dizendo, ou então eu vou aloprar mais ainda, né, militarmente vocês. Então, existe uma possibilidade também, né? Ou vocês aliás, né, fazem o que eu quero, me dar o petróleo, né? Ou vocês me dão o petróleo, os recursos naturais, porque ele de fato não fez questão nenhuma de disfarçar, e é isso que chama muita atenção, né? Não há qualquer tentativa de disfarçar, assim, né? Não, a gente está aí porque a gente quer os recursos e é isso aí, vamos fazer mesmo, e é ilegal mesmo, não tem autorização do Congresso americano, não tem guerra, não tem direito internacional que suporte isso, estamos fazendo e é isso aí, a gente quer o petróleo, e se vocês não derem, eu alopro mais ainda, né? Basicamente isso. A gente também tem um mundo que está silente em relação a isso, está simplesmente completamente, né, inerte, não vou nem falar da ONU, tá? Tá todo mundo aceitando isso de boa, né? Muito porque
há interesse nisso e muito também porque é isso. Você Vai tem uma fazer o criança de quê? 5 anos. Vai fazer o Você tem uma quê? criança de 5 anos com os códigos de bombas atômicas, né? É, agora, é extremamente preocupante mesmo, porque isso só tem tendência a escalar. E a gente está vendo agora, né? Talvez a gente fale amanhã no plantão de novo, sobre como o Trump está ameaçando agora a Groenlândia. Falou, não, beleza, agora eu quero a Groenlândia. O cara acha que tá jogando war, sabe? E se ninguém fizer nada, e é para isso que existe o direito internacional, é para isso que existem as organizações multilaterais, para que as pessoas não possam simplesmente falar, não, eu quero fazer aqui, né? E parece que tudo isso tá falhando imensamente, assim, completamente. A gente ainda, como eu estava falando, a gente ainda vai ter detalhes de como a coisa toda aconteceu, mas no momento que nós temos é isso. É um país que está, se não a Delcy, mas um país que está refém dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, esse país que está refém dos Estados Unidos faz fronteira com o nosso, tá? E a gente tem gente aqui comemorando e dizendo, é isso aí, o Trump tem que fazer isso aí mesmo. Vai dar errado, sim ou sim? Como diziam por aí, né? Não tem como não dar errado, vai dar errado. É isso, nessa nota feliz, animada e esperançosa com o futuro do mundo. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Caraca. Vamos lá. Beijos. De novo travou a musiquinha. Tataram.